Eu sou Edenilton Salvador e estamos iniciando mais um OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Hoje, falando sobre direito de família, prestação de alimentos, nós convidamos o doutor Luiz Roberto de Almeida Filho, que é advogado, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, e coordenador da Escola Superior de Advocacia da OAB Subseção Piracicaba. Do ponto de vista do direito de família, os alimentos são os meios de subsistência que os familiares têm como direito daquele que necessita e como dever daquele que tem como obrigação o provimento do sustento. Na medida, claro, daquele que pode oferecer, bem como na medida daquele que necessita. Doutor Luiz Roberto, como vai o senhor? É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Edenilton. Eu que agradeço o convite. O prazer é meu. Eu acredito que esse programa ele seja algo muito importante para a nossa sociedade, porque sempre há necessidade de haver uma ponte entre as dificuldades do cotidiano, do jurídico, de nós operadores do direito e a população. A população precisa conhecer o direito precisa ser decifrado por nós, né? Então, esse programa ele é muito importante, eu parabenizo pela iniciativa e espero que continue assim. Doutor Luiz Roberto, como ficam os alimentos prestados ao ex-cônjuge? Eu gostaria que o senhor falasse quem tem direito, novo relacionamento cessa o dever, como é definido esse valor? Bem, Edenilton, essa questão, para se responder, é necessário que nós façamos uma explicação sobre a questão da família, né? A família que está na base, no centro desta questão. Não haveria alimentos se não fosse aí a família. A família tem a proteção constitucional e, portanto, a questão do dever alimentar, ela está implicitamente ligada na família. E também para isso eu precisaria invocar dois princípios da Constituição. O princípio da dignidade humana, que está previsto já logo no artigo 1º, e o princípio da solidariedade. Então veja, toda pessoa que tem uma relação familiar com a outra, ela está ligada a esses princípios, certo? A sociedade, você vive com outra pessoa em família, você estará necessariamente ligado por esses princípios da dignidade, a manutenção da dignidade humana daquela outra pessoa que convive com você e também da solidariedade. Portanto, em relação ao direito do ex-cônjuge, né, presumidamente, quando houve uma ruptura dessa sociedade conjugal, aquele cônjuge que tem a necessidade de obter alimentos, ou seja, que tem uma dependência econômica em relação ao outro, ele haverá de reclamar esses alimentos na justiça. Ele terá que necessariamente, através da sua ação de divórcio, pedir lá os alimentos que dele vier a necessitar, daquela pessoa, do outro, né? Não necessariamente o marido, pode ser também o inverso, a mulher, aquele que precisa receber os alimentos será na medida das suas possibilidades, aquele que estará prestando os alimentos e aquele que estará recebendo nas medidas das suas necessidades. Quanto ao novo relacionamento do cônjuge, nós temos que dividir essa questão, né? Se for o credor dos alimentos que estará se casando, né? Pode ser um ex-cônjuge ou um ex-companheiro, no caso da união estável, esse dever cessa. Se for o caso do devedor de alimentos, esse dever não vai se cessar. Ele vai continuar, ele tem que continuar pagando os alimentos para aquele ex-cônjuge ou ex-companheiro, certo? Nós temos que entender o seguinte para responder essa questão. Os alimentos, eles se dividem em alimentos naturais e alimentos civis. É uma classificação doutrinária. Os alimentos naturais são aqueles alimentos indispensáveis à sobrevivência do ser humano. Então, é basicamente o que ele necessita para viver. Os alimentos civis, há também uma denominação um pouco complicada, chama-se côngruos. Esses alimentos são aqueles alimentos que são conferidos ao cônjuge para trazê-lo ao mesmo estado de vida que ele possuía quando ele se separou. Ou seja, ele tem que ser colocado num estado, após a sua separação, em que não seja inferior àquele enquanto casado. O senhor também havia perguntado em relação ao valor, né? Como se definiria o valor a ser pago a título de alimentos. Esta é uma questão muito tormentosa. Realmente
tem sido alvo de grandes desafios. Mas existe um norte. Temos que ter presente que existe uma regra no Código Civil, do artigo 1694, parágrafo 1º, que diz que o binômio necessidade e possibilidade, ou seja, tem que ser verificada a necessidade daquele que está pedindo, necessidade financeira, necessidade de suprimento do seu próprio sustento e possibilidade financeira daquele que está prestando. Logicamente que isso é muito bonito na teoria, mas na prática é onde acontecem os problemas, porque, veja, cada um, quando está numa situação de litígio com o outro, vai tender a sempre esconder a realidade financeira. Sempre aquele que precisa dos alimentos vai pedir mais, talvez, do que precise, e aquele que tem o dever de prestar vai, talvez, esconder os seus reais ganhos. Mas isto é uma questão que tem que ser, obviamente, trazida ao judiciário e obviamente, na ação competente será discutido esse índice, um valor, né, específico para ser pago a título de pensão alimentícia. Pode ser um percentual, se aquela pessoa ela possui um emprego fixo, né, pode haver um desconto em folha, ou mesmo pode ser através de um valor fixo, né, que ele estará sendo obrigado a pagar mensalmente. Também, neste caso, nós temos que avaliar a necessidade, a dependência financeira de um e outro, porque, entre parentes, o dever alimentar, ele é um dever de assistência, um dever mútuo, né, que tem que haver. Então, o filho, se necessitar dos alimentos em relação aos pais, ele pode requerer e é recíproco. O pai também, se vier a necessitar, é muito raro, mais raro do que no caso do filho em relação ao pai, mas ele pode vir a reclamar também os seus alimentos em relação ao filho ou filhos, vai depender da sua prole. Mas eu vejo que essa é uma questão que logicamente tem que ser sempre trazida ao judiciário, vai depender de caso a caso. Veja bem, um caso que um pai tenha provento de aposentadoria, se essa aposentadoria ela for insuficiente, ele pode vir a reclamar aí um suprimento dessa pensão, através de uma pensão, né, de ter o necessário para o seu sustento. Como se dão os alimentos prestados subsidiariamente pelos avós aos netos? Se existe alguma preferência entre avós paternos ou maternos no dever de prestar esses alimentos? Essa é uma hipótese excepcional de prestação alimentícia. Excepcional por quê? Porque primeiro o filho há de recorrer-se ao pai. Somente no caso onde o pai não tem condições financeiras, comprovadamente, ele então irá recorrer-se aos avós, correto? É uma hipótese chamada de alimentos avoengos. Então, veja, aquele filho que está dependendo de alimentos, ele vai se recorrer ao pai, o pai não possui condições financeiras e os avós possuem condições financeiras. Então, eles serão chamados ao processo, no lugar do pai, a se defenderem. Mas é uma questão muito controvertida, realmente o judiciário tem que analisar se isso tem cabimento ou não. É um caráter estritamente subsidiário e também complementar. Por que complementar? Porque o pai pode ter alguma condição financeira, ele pode eventualmente não ter toda a condição financeira para suprir as necessidades do filho. Então, os avós, eles estarão complementando aquela pensão alimentícia. Então, ambos estarão juntos, o pai e o avô, atuando em prol daquela pessoa necessitada de alimentos. Aquele pai que está sendo acionado pelo filho, ele pode chamar os seus pais, os avós do filho, e, eventualmente, esses avós podem também concorrer com os avós maternos, correto? Então, o autor da ação, aquele filho que está reclamando dos alimentos, pode indicar os avós maternos e também os avós paternos e também os avós maternos a responderem na medida das suas possibilidades por aquela pensão alimentícia. Logicamente, temos que ter sempre presente a questão do binômio necessidade e possibilidade, né? Isso sempre está presente na relação da discussão da pensão alimentícia. Muito bem, doutor Luiz Roberto. E como se dá a exoneração da prestação de alimentos? Mas antes vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba
tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e o Omni. Muito bem, estamos de volta hoje conversando com o Dr. Luiz Roberto de Almeida Filho, advogado, especialista em Direito Civil e Processo Civil e coordenador da Escola Superior de Advocacia da OAB Subseção Piracicaba, falando sobre direito de família, prestação de alimentos. E a pergunta que nós fizemos antes do intervalo foi a seguinte: como se dá a exoneração da prestação de alimentos? Essa exoneração não é automática. Nós temos atualmente uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, 358, que diz que para que haja a exoneração é necessário o contraditório, ou seja, a necessidade de se discutir aquela necessidade e possibilidade dentro do processo. Isso quem vai avaliar é o juiz. Então tomemos o exemplo de uma pessoa, de um jovem que fez 18 anos, em tese aos 18 anos cessaria o dever do pai em pagar alimentos a ele, mas ele ainda está cursando uma universidade e ele precisa dos alimentos para pagar os custos da universidade, dos seus estudos. Então, na verdade, não é algo automático, ele tem que considerar essa condição peculiar do jovem em que ele esteja necessitado do auxílio do pai. Portanto, o pai teria que entrar com uma ação de exoneração de alimentos e comprovar que o filho tem condições financeiras de pagar a sua própria faculdade. Existe o entendimento jurisprudencial de que até os 24 anos, né, quer dizer, além de cursar a universidade, ele teria que ter a idade aí, que foi uma idade média que se atingiu de 24 anos. Portanto, muitas vezes essa é uma tarefa árdua para o pai se exonerar do dever de pagar os alimentos, simplesmente porque o filho completou aí a maioridade. E como deve proceder o alimentante no caso de desemprego ou ainda em estando empregado, se a prestação de alimentos ficar onerosa demais? Por exemplo, aumentou seus filhos, e como que ele deve proceder? O desemprego do devedor de alimentos, em princípio, não o exonera daquela obrigação. Se realmente ficou insuportável, impossível de cumprir a obrigação, o caminho que ele tem que trilhar é a revisão de alimentos. Através de uma ação revisional de alimentos, ele vai expor aí a sua dificuldade, né? E também quem vai aquilatar se o valor que ele está devendo é muito alto ou está aquém das necessidades do alimentado, será o judiciário. Então, realmente pode acontecer de ele assumir uma nova família, ter novos filhos com outra pessoa, e isso vem a onerá-lo mais também. Então, é outra hipótese da propositura da ação revisional de alimentos. Muito boa resposta. Inclusive, isso é muito importante para a população. Toda vez que o alimentante mudar a sua situação financeira, deve de pronto, logo, já recorrer ao judiciário e informar essa situação, né, e alterar a sua obrigação, o valor da obrigação
de prestação de alimentos e não deixar correr, né? Senão fica somando as dívidas e muitas vezes ficam dívidas impagáveis, né? E se o alimentante se recusar a arcar com a obrigação alimentar? Bem, o alimentado deve procurar então um advogado ou, se não tiver condições, a Defensoria Pública do Estado, aqui em São Paulo, e através dele deduzir uma ação que se chama de execução de alimentos. É através dela que ele estará cobrando, uma vez já configurado o valor da pensão alimentícia, ele já tem um valor líquido certo para cobrar, né? Como o senhor falou, em relação ao valor, pode ser às vezes muito elevado, né? Independentemente do valor, ele pode ser um valor pequeno, mas mesmo assim ele tem o direito de cobrar essa quantia através de uma ação executiva, né? Existem dois caminhos, né, para se deduzir esta ação: através do patrimônio pessoal do executado, do devedor, né, através da penhora, e também através da prisão civil. É uma medida extrema, mas muitas vezes é eficaz. As pessoas preferem utilizar esse caminho, né? Existem regras, né, a partir das 3 últimas prestações alimentícias em atraso, o credor pode executar o seu devedor de alimentos através da prisão civil. Então é muito importante que aquele alimentado fique sempre atento em relação ao número de parcelas em atraso. E se o alimentante que está com as prestações alimentares atrasadas estiver hospitalizado, ele pode receber voz de prisão? Olha, Edenilton, em princípio sim, porque não há nenhuma proibição nesse sentido. Mas convenhamos que é algo ilógico. Se aquela pessoa está convalescendo, seja por uma questão de enfermidade ou de um tratamento, uma internação, ela precisa convalescer, ela precisa se recuperar para poder também se autossustentar, né? Então como é que você vai querer atingir o patrimônio daquela pessoa para um terceiro se ela própria não está dando conta de si? Então eu percebo que tem que haver o bom senso aí do judiciário na questão da expedição de mandados de prisão para que aquele devedor venha a ser preso, né? Eu acho que é de pouca efetividade, né? Infelizmente, a gente acaba vendo muitas situações aí que fogem aí ao bom senso. No meu entender, não seria cabível. Muito bem. E pai alimentante que está com as parcelas atrasadas, ele pode parcelar a dívida? Olha, não só pode como deve, porque, como já foi dito, às vezes as parcelas em atraso vão se avolumando de um tamanho que se torna impossível de ser paga. Então, o interesse de resolver a situação no judiciário, através de um acordo, sempre é o interesse precípuo. Portanto, o ideal seria chamar, né, contratar um advogado, chamar o seu credor e parcelar aquela dívida, né, e cumpri-la, né, porque nós sabemos que se ele faz um acordo dessa natureza e não vem a cumprir, né, o pagamento parcial não o exime da prisão. Esse é um problema que tem que ser verificado no momento certo. Doutor Luiz, eu tenho uma pergunta de um dos nossos telespectadores que nos enviou. Caso os alimentos não tenham sido pagos, as visitas podem ser cessadas? Não, obviamente que não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso, se acontecesse, seria até uma dupla penalização ao alimentado, que já não está recebendo os alimentos e aí vai deixar de receber a visita do seu pai, que, aliás, é um direito primordial do próprio filho. Muito bem. Está sendo analisado pelo Congresso Nacional o projeto de lei 7.841 de 2010 para criar punições alternativas para pais que atrasarem o pagamento da pensão alimentícia aos filhos. O projeto prevê a emissão de um certificado que pode ser usado como título para restringir o crédito da pessoa, ou seja, ele poderá ser protestado. Os pais inadimplentes festejam e as mães acham que é um incentivo à impunidade. E o senhor? O que o senhor acha disso? Bem, eu não vejo assim. Eu acho que é uma medida inovadora, uma medida que vem em auxílio aí da obtenção dos créditos alimentares. Ela vem somar. Eu acredito que... Aliás, isso já vem acontecendo, né? Pais tendo o nome inscrito no Serasa, nos órgãos de crédito,
mas o que o Legislativo vem fazendo agora, pretende fazer, é dar um caráter legal a essa questão. Então, a prisão civil não estará afastada, ela será última instância, assim como ainda é hoje, né? O juiz, ao decretar a prisão, ele tem que avaliar muitas situações antes disso. Então, eu vejo que isso só vem em benefício da população. Muito bem. O senhor é coordenador da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, aqui da subseção Piracicaba. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito e como funciona. A ESA, da qual eu sou coordenador, ela é o órgão auxiliar da OAB na formação e organização dos cursos para aprimoramento dos advogados. Ela existe aqui desde 1998 e nós temos vários cursos voltados aos advogados, cujos professores também são eleitos dentre os advogados, para que nós possamos debater os assuntos jurídicos, todas aquelas nossas celeumas, todos os nossos dramas. Nós somos formadores de opinião, nós somos formadores de teses, então esse curso da ESA é muito importante para a nossa comunidade jurídica. Nós, advogados, precisamos muito nos reunir em prol dos assuntos jurídicos e este é o local adequado. Muito bem, doutor. Eu quero agradecer a sua brilhante participação em nosso programa e espero que retorne outras vezes também com notícias da Escola Superior de Advocacia. Obrigado, Edenilton. Eu agradeço aí a participação, espero ter esclarecido algumas dúvidas e quero que esse programa continue, né? O tema de hoje foi um tema complicado porque é muito palpitante. Direito de família sempre traz muitas controvérsias, né, entre as pessoas. Está também em constante mutação. E agradeço novamente e espero novamente, se for preciso, trazer aqui as novidades da ESA. Muito bem, e chegamos ao final do nosso programa. A Ordem dos Advogados, subseção Piracicaba, está selecionando apoiadores culturais para estarem conosco nos próximos 6 meses. Você que tem a sua empresa, ligue para nós e daremos informações a respeito. Ligue no 3402-5366. E quero dizer que você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e o Omni.